recentemente, o Lucas Silva renovou o contrato com o Cruzeiro. Detalhe que o contrato estava nem se encerrando agora, mas a SAF do Cruzeiro, a SAF do Pedro Lourenço, já talvez se precavendo, com uma situação estratégica, renovou, prorrogou esse contrato do jogador de 32 anos até dezembro de 2026. Antes era até dezembro, né? Agora, por mais uma temporada, vai até 2027. E o Lucas Romero também já havia renovado o contrato com o Cruzeiro, né? Então, por isso, a nossa enquete. Qual dos dois volantes é mais importante pro Léo Jardim? Vou nem colocar pro Cruzeiro, não, mas pro Léo Jardim, nesse esquema tático do treinador cruzeirense. Para você, quem mais se destaca, quem é mais fundamental? Lucas Romero ou Lucas Silva? Você fica com qual Lucas, hein, Rafa Nobre? Não você que não vale, né? Porque você também é Rafael Lucas, não é isso? Boa tarde. Verdade. Valeu, Léo. Obrigado. Boa tarde pra você, boa tarde pro Seabra. Pois é difícil, viu, Léo? Se a gente for pensar no esquema do Jardim hoje, é difícil. O Lucas Silva consertou esse meio campo do Cruzeiro. Talvez, nesse momento, eu diria que o Lucas Silva seria mais importante dentro desse esquema, desse trabalho do Leonardo Jardim. Na bucha, assim, pra não ficar em cima do muro, eu vou ficar com o Romero, mas... Só pra deixar... exatamente, essa é a estratégia. O Rafa Nobre já sacou qual é a minha estratégia. Mas fosse fácil, né? Justificando o voto, né? O Lucas Romero, aquele atleta, o cão de guarda, fundamental na marcação, um quesito que, por exemplo, o próprio Leonardo Jardim elogia bastante e cobrou muito quando ele chegou no Cruzeiro, né? A qualidade defensiva do Cruzeiro, que estava abaixo, todo jogo praticamente o Cruzeiro levava um gol, e ele cobrou a necessidade de até os atacantes marcarem, né? Precisam uns 10 jogadores de linha atuarem na marcação, e nesse quesito o Lucas Romero tem sido fundamental. Então deixo essa enquete empatada. E aí, ô Seabra? Difícil, né? Eu acho que seu áudio tá fugindo aí. Você tá sumindo e voltando. Não sei se é uma pilha que tá acabando ou se você que tá desligando seu microfone aí. Não chegou. Mas vai chegar em breve, viu, meu caro Daniel Seabra? Daqui a pouco você vota então nessa enquete desse jogador que é mais importante. Qual Lucas é mais importante? Pra ele pensar, pô? Como é que é? Vai dar esse tempo todo pra ele pensar? Não. Talvez a estratégia que ele esteja usando, o Rafa Nobre. Mas o Lucas Silva é isso mesmo, né? O contrato dele já nem estava prestes a acabar, não deveria ter uma pressa assim por conta de um pré-contrato que ele poderia assinar, não teve nada disso, né? Talvez uma estratégia da SAF mesmo. E ele tinha um gatilho também para renovação, né? Então acabou atingindo aí essas metas de jogos, né? O Lucas Silva, e aí renovando um pouco mais, então com esse período um pouco maior. Se a gente for levar em consideração a questão do substituto também, né? O Romero não tem hoje um substituto, né? O Wallace ainda não conseguiu encontrar o melhor dele nessa versão do Cruzeiro, né? E aí, com a ausência do Romero, um primeiro volante seria talvez só o Murilo Hickman, né? E aí a gente até traz um pouco daquela conversa que a gente teve com o Fabrício, né? O ex-jogador do Cruzeiro, que teve contato com a base e ele acabou destacando isso, que o Murilo foi bem nos jogos que teve na Sul-Americana, mas atuando um pouco mais avançado, que como a gente viu na Taça São Paulo do ano passado, o Murilo jogando um pouco mais recuado, fazendo a função de primeiro volante, e aí ele pode se destacar de fato. Então, mas é claro que é um jogador jovem ainda, né, um garoto, então tem todo o caminho para trilhar, pode ser um substituto, mas essa questão da ausência do substituto pode pesar também para o Lucas Silva, né? Se a gente for analisar aí esse elenco do Cruzeiro, com o retorno do Matheus Henrique, talvez um pouco menos, né? O Matheus Henrique podendo fazer essa função numa característica diferente, é muito mais uma condição de bola do que até esse trabalho de início de jogada, de lançamentos mais longos, passes mais longos. Então, são características diferentes, mas o Matheus Henrique podendo fazer um pouco mais essa função de segundo volante. Então, acho que são posições delicadas, porque envolvem o principal setor do time, né, o meio-campo, e também por conta dessa ausência de substituição, né? Então, dentro do elenco, como o Cruzeiro tem, e o Jardim acabou destacando agora também, com pelo menos 6, 7 jogadores aí à disposição para a troca, os reservas, né? Já que ele disse que conta com 17 hoje, 18 no elenco, acho que a gente pode imaginar que os dois são muito importantes. A enquete é realmente muito difícil de ser votada. Alô. Agora... Olha aí, ó.
Não resolveu falar, né, Daniel Seabra? Eu tava pensando aqui, né, em quem que eu ia votar, né? E aí? Mas... Não sei. Cheguei a nenhuma conclusão, tô brincando. Olha, o Lucas Silva foi resgatado, vamos dizer assim, né, pelo Leonardo Jardim. O Lucas Silva no início do ano, a gente não sabia se ele ia permanecer ou não, né? Renova ou não renova, a torcida do Cruzeiro já estava cansada. Agora o Lucas Silva tem uma história monstruosa com o Cruzeiro, né? É difícil você descartar essa história dele com o Cruzeiro e a importância dele nesse esquema hoje. Hoje ele é titular absoluto, você não vê ele fora do time. Mas para esse esquema do Leonardo Jardim, eu vou empatar, vou com o Léo aqui. Para mim é o Romero hoje. Pela marcação, o Lucas Romero faz uma função hoje no Cruzeiro que provavelmente não tem outro para fazer, né? Da forma como ele faz. Então ele segura ali o meio de campo para deixar a turma mais livre lá na frente, né? Para deixar Matheus Pereira, para deixar o próprio Lucas Silva dar um passinho para frente, para deixar o Wanderson passar, para deixar o Kaique apoiar, o lateral, quando é o William principalmente. Então, eu acho que é um empate técnico, mas para mim o Romero hoje é mais fundamental nesse esquema do Leonardo Jardim. Olha, e tem um detalhe também que, pelo menos dos treinadores que trabalharam com o Romero, e aí vale destacar de Larcamon, toda a turma que trabalhou com o Romero, todo mundo fala, o Diniz também falou disso, né? Da consciência tática do Romero, que como taticamente ele é importante para o time, entendendo o espaço que precisa ocupar, e fazendo a leitura de jogo do adversário também. O gol que ele faz contra o Bahia, ele fez um relato do que ele conseguiu mapear do jogo, né? E que ele tinha um espaço um pouco maior, e aquele jogo, por recordar, tava um 0x0, o Cruzeiro já tinha perdido o pênalti, e aí o Romero tem aquele espaço para a batida, ele já tinha, segundo ele, diagnosticado aquele espaço no meio campo, e aí quando ele domina e vê o espaço, ele tenta a batida e aí acaba o Cruzeiro indo no finalzinho do primeiro tempo com a vantagem de 1x0 e construindo depois aquele 3x0. Mas se vai um 0x0 pro intervalo, diante do Bahia, que é um bom adversário, né? No Mineirão, as coisas poderiam mudar. Então a importância e a consciência tática do Romero também, elas são fundamentais dentro desse trabalho que vem fazendo esse ano. É verdade, a gente faz essa provocação aqui, né? Esse exercício mesmo pra gente pensar e tal, fazer essa enquete, mais ou menos até uma brincadeira, mas óbvio que os jogadores até se completam, né? Tem ali umas características diferentes e são fundamentais nesse trabalho, nessa evolução do Cruzeiro. Mas se você parar pra pensar assim, nesse exercício de provocação, se fosse pra escolher seu time lá, tirando na pelada, no para o ímpar, aí você vai assim, quem que você puxa? O Lucas Romero ou o Lucas Silva? No para o ímpar eu puxaria o Romero, porque como eu jogo mais na frente, eu acho que a turma o trabalho sujo, né? Ele que faz. Os caras marcavam, vou ficar paradinho aqui e tal. Olha aí, rapaz. É pro meu time, não é? Então, pô, isso olha aí, o seu aí, pô. Pra facilitar a reflexão. Como eu sempre fui goleiro, também faria a mesma coisa. Então. Pra facilitar minha vida aqui, pra não deixar estourar tudo aqui no sistema defensivo aqui, deixa o Lucas Romero aí quebrando tudo no meio de campo. Eu como nunca fui nada mesmo, né? Deixa o Lucas Silva, pelo menos, né? Pra ver um futebol mais bonito. O Cristiano Ribeiro tá aqui no chat da live, valeu. Daqui a pouco vamos falar sobre o Fábio Gomes, né? Ele tá dizendo que tem que voltar. O Vivaldo Almeida, os dois são importantes, não tem como opinar. O Roberto Garro tá falando que o Fábio Gomes não joga nem no virtualmente rebaixado esporte. O Cristiano, Lucas Silva apareceu pro futebol muito bem, foi vendido depois, não foi bem onde passou. Agora de novo, mais experiente, tá jogando fino da bola. O Garro ainda tá falando que não só o Lucas Silva, todo o time encaixou com o Jardim, Caio Jorge mesmo era tido como bagre para muitos. O início foi ruim, né? Mas o Cruzeiro como um todo, né? Aquele futebol que não engrenava. O Seabra normalmente falava nas transmissões, o Cruzeiro não é um time, não tem um time, é uma bagunça. E então agora talvez um coletivo que funciona melhor e vai aparecendo também a característica individual. Mas o Caio Jorge terminou ano passado bem, né? Faz os seus golzinhos, né? Mas se a gente comparar com o que ele Sul-Americana, né? Ele foi destaque na reta final ali. Se a gente comparar com o que ele poderia mostrar, que é o que ele tá mostrando agora, aí, né? Vamos combinar. Agora ele tá voando, né? Mas, gente, futebol é momento, né? E o Cruzeiro começou o ano um bando, né? E aí alguém até mandou pra mim, ele vai falar que o Cruzeiro agora é um bando, não? Não, lógico que não, eu não sou tão burro assim não, né, gente? Mas o Cruzeiro começou o ano uma confusão, ninguém sabia quem ia ser titular, não tinha time. Hoje não, hoje você já consegue escalar o time do Cruzeiro, né, do goleiro ao ponto esquerda, vamos dizer assim, que não é assim, mas antigamente era. Aqui o Luciano Francisco está dizendo, não votei porque atualmente os dois são muito importantes, o Adílio Quadros, o Matheus Henrique.
não pode jogar na função do Romero ou Lucas Silva, mas sim no lugar do Christian, que hoje é titular indiscutível. Tem essa dúvida, né? E o Matheus Henrique, como é que vai encaixar agora, depois da evolução desse time e desse trio tá jogando muito bem, né? É difícil colocar alguém no banco hoje, a não ser que seja uma situação de revezar uma vez ou outra, de poupar e tal. Mas assim, pensando na configuração de um time titular, tiraria o Christian para voltar com o Matheus Henrique? Óbvio que vai depender também de como volta o Matheus Henrique, né? Mas, digamos, volta como parou. E aí? O Christian tá jogando muita bola, mas vale lembrar o que fez o Matheus Henrique também. O Matheus Henrique é um jogador acima da média, né? Não dá para deixar o Matheus Henrique no banco, né? Claro que tô imaginando o Matheus Henrique na plenitude da forma física dele, né? O Matheus Henrique bem, o Matheus Henrique numa condição física, técnica boa. Não dá pra deixar o Matheus Henrique no banco. Aí é um problema pro Jardim, pra ele entender quem não tá bem naquele momento. Acho que ele faz sim a função de segundo volante, acho que ele pode fazer isso com suporte, talvez, do Christian, quem sabe. Eu acho que é um problema pro Jardim, mas não dá pra deixar, na minha opinião, não dá pra deixar o Matheus Henrique no banco, não. E tem uma informação também, tá treinando o Cruzeiro de férias nesse momento, né? Matheus Henrique ao lado do João Marcelo também, todos os dias na Toca da Raposa 2. A tendência é que para julho já ele possa ser liberado e aí para voltar aos trabalhos, aos gramados, para quem sabe aí já nas semanas seguintes já ser realmente utilizado. Então a tendência é que em julho já ele possa ter essa liberação da equipe médica do Cruzeiro. O Sebastião Pimenta tá dizendo, Matheus Henrique briga com o Lucas Silva. Acho que independente dessa briga ali no meio com o Lucas Silva ou com o Christian, tem espaço, né? E acho que o Leonardo Jardim, ele já provou que ele pode escalar o seu time de acordo com o adversário e que pode mudar uma escalação não necessariamente por obrigação, por conta de um desfalque, de uma suspensão ou de uma lesão. Ele, às vezes, por exemplo, pode pintar uma surpresa, colocar um Gabigol, que foi titular em algumas oportunidades, mesmo hoje não sendo considerado o titular do Cruzeiro. E com o Matheus Henrique ele pode ganhar uma peça fundamental para substituir esse trio, ou uma dupla, se for o caso, não considerando que o Matheus Henrique vai substituir o Romero, e sim talvez o Lucas Silva e Christian, porque hoje ele não tem muito isso, né? Quando sai o Christian ou o Lucas Silva, quem ele vai colocar? A qualidade não é a mesma, muitas vezes. Às vezes se briga ali nesse meiuca o Eduardo. O Eduardo já chegou a substituir o Christian, por exemplo. Sim. Né? Então, e o Eduardo, tudo bem que até chegou a se comportar bem, né? Nessas últimas... nos últimos jogos, nesta boa sequência do Cruzeiro. Mas ainda assim, é longe de ter essa qualidade do meio de campo muito encaixado, né, Seabra? Encaixou bem tô cumprimentando o André Vasconcelos ali, gente, fiz um ok aqui, mas esse meio de campo do Cruzeiro com o Leonardo Jardim, depois que ele conseguiu formar essa espinha dorsal do time do Cruzeiro, o meio de campo encaixou de uma forma que hoje, eu concordo com o que o Rafa disse, o Mateuzinho voltando inteiro, 100%, é complicado você colocar no banco, mas hoje ele é banco, hoje não tem jeito. Matheus Henrique voltou hoje. Você tira quem do time? Vai tirar o Lucas Silva? Nós estamos acabando de ter uma dúvida aí, ó, Lucas Silva ou Lucas Romero, quem é mais importante? Aí tira o Christian? Eu não sei, pra mim ele vai brigar com os dois aí, com o Christian, com o Lucas Silva, mais com o Lucas Silva pra mim. Mas eu não tiraria nesse momento não. Olha, saiu por contusão, quem entrou conseguiu mostrar com mérito que pode ser titular e que tem que ser titular nesse momento, os dois aí, tanto o Lucas Silva quanto o Christian. E aí, olha, vai treinar, vai batalhar pela volta, né? Vai pros treinos na Toca 2, a hora que alguém der brecha, uma suspensão, uma contusão, ou se estiver mostrando muito, entrou no decorrer de um jogo, mudou o esquema do time ali, mudou a cara, conseguiu fazer um diabo a 4 dentro de campo, aí é outra história. Mas nesse momento, pra mim, por mérito de quem entrou, o Matheus Henrique é banco. Rodrigo Antônio tá aqui no chat. O Bazar São Mateus, Cruzeiro Maior de Minas. O Genivaldo Costa, vocês estão se esquecendo aí do Wallace. Vai voltar jogando muito, pode ser reserva do Romero. Ele já é, né? Agora eu não sei se é a aposta, né? Que ele vai voltar jogando muito. Acho que o microfone do Rafa deu um... Cada hora é um. Daqui a pouco minha vez chega. O Vivaldo Almeida. E o Japa? Tem notícias... Só uma coisa, Léo, alguém falou sobre o Wallace. Olha, assim,
beleza, foi uma ótima contratação que deu tudo errado e tal. Pode voltar jogando muito? Pode voltar. O Leonardo Jardim recuperou, resgatou o futebol aí de vários jogadores no Cruzeiro, inclusive o Lucas Silva, né, como nós estamos falando aqui agora. Conseguiu achar um lugar pro Christian que até então a gente não sabia como que ele ia jogar e tal. Pode voltar o Wallace e tem condição para isso? Tem. Mas, sinceramente, de tudo que o Wallace não mostrou desde que ele chegou, já tem o quê? 1 ano que o Wallace tá aí? 1 ano já. Nesse tempo todo aí, eu, sinceramente, tô esperando o Wallace jogar ainda. Aquele, né, o maior ladrão de bola do futebol mundial, não sei o que, não sei o que. Tô esperando ele voltar, ele jogar. Porque ele teve, assim, pouquíssimas partidas, a gente pegar no dedo aqui, outro ali e tal. Pode se resgatar aí o futebol, mas acho, né, até agora difícil. O Jacé Faria tá dizendo, Romero habla, né? Vai ter preferência. Tem isso também, né? Tem isso também. Eu sempre falo isso aqui. O jogador, não é o caso do Romero, viu? Porque tá jogando muito. Mas o jogador que habla no futebol mineiro, e aí quando sobe da base, aí tem que matar o leão por dia, né?